A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje, nós forneceremos subsídios da lição número 5, da lição de adultos, quarto trimestre, lição 5, que tem como título O Lamento de Jó. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos dar prosseguimento ao estudo do livro de Jó. E vamos ver hoje o lamento de Jó. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu joinha, compartilhe com sua igreja, compartilhe com seus alunos, compartilhe com os professores. Amém? Não se esqueça também de fazer o teste online. O teste online está na descrição deste vídeo. Os irmãos vão clicar no link e serão direcionados a uma página que abrirá um teste fácil, rápido e simples. Não fique de fora desta. Compartilhe também o teste online com seus alunos para incentivá-los a ler a lição bíblica, porque o teste é baseado apenas e unicamente na lição bíblica. Amém? Vamos lá, lição 5. O lamento de Jó. Texto áureo. Encontra-se no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Verdade prática: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 26. Amém? Então vamos iniciar nossa lição falando agora sobre o lamento de Jó. Na lição passada nós vemos o drama que veio sobre a vida de Jó, como as calamidades aconteceram, só notícia ruim atrás de ruim. Um servo nem acabava de dar notícia, já chegava o outro com outra notícia. E por fim, Jó vem e perde todos os seus filhos, seus 10 filhos morrem em um único dia. Imagine só, meu irmão, um pai de família com sua esposa enterrando 10 filhos. Todos morreram no mesmo dia. E é essa situação que se abate a Jó. Ele perde todos os bens, perde seus camelos, perde suas ovelhas, perde suas jumentas. Por fim, ele vem perder agora os seus filhos, a sua família. Só lhe fica a mulher, como nós explicamos na aula passada. Certamente a mulher de Jó não morreu, porque quando o homem se casa, e quando a mulher também se casa com o homem, ou vice-versa, tornam ambos uma única carne. Porque a Bíblia nos fala, não serão mais dois, mas serão uma única carne. Então, por isso que a mulher de Jó não morreu. Não iria morrer. Porque Jó e ela havia uma união tanto física quanto espiritual. Porque o casamento foi uma instituição colocada por Deus na terra. E por isso a mulher de Jó não morreu. Pois bem, então Jó perde seus bens, perde seus filhos, mas ele adora a Deus, ele permanece firme. E o inimigo tem a permissão de Deus agora de tocar na pele de Jó, tocar na sua saúde, como ele toca. E Jó vem passar por momentos difíceis, vai se defiando. Seus amigos vêm ao encontro de Jó, vê Jó naquela calamidade e ficam perplexos, sem palavras para falar nada. E Jó, do mesmo modo, fica quieto. 7 dias, silêncio total, porque a saúde de Jó estava muito debilitada. Mas ao 7º dia se findar, Jó vem e começa agora a falar. E esta parte é quando vai entrar essa lição bíblica, a qual nós vamos estudar aqui, que é o lamento de Jó. Ele vai fazer 3 perguntas principais neste lamento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivo? E esses são os 3 tópicos da lição. O primeiro é: por que nasci? Esse é o primeiro lamento de Jó, que vai do versículo 1 ao 10 do capítulo 3. Por que nasci? A dor de Jó, meu irmão, era tão profunda que só um texto poético poderia expressar toda essa carga emocional que estava sobre o patriarca.
Então Jó, nesse seu primeiro lamento, ele vai questionar por que ele nasceu. É como Jó estivesse dizendo, esse sofrimento todo que me veio, tudo que está acontecendo na minha vida, poderia não ocorrer se eu não tivesse nascido. Então, por que eu nasci? Por que eu nasci? E é isto que acontece, meus amados irmãos. Jó agora começa a se lamentar diante de Deus, mas ele, porém, não amaldiçoa a Deus. Porque era isto que o inimigo previa. Ele previa. Mas não. Deus amaldiçoa. Jó não amaldiçoa a Deus. Mas Jó vem e amaldiçoa, sabe o quê? O dia do seu nascimento. Isto Jó amaldiçoou. O dia do seu nascimento. Ele fala, por que naquele dia que eu nasci houve celebração? Era melhor que eu não tivesse nascido. Então Jó amaldiçoa aquele dia. Para ele, aquele dia nem deveria ter existido, ter sido apagado da memória. Que aquele tudo que aconteceu venha a ser esquecido, que aquele dia não existisse, para que ele não tivesse nascido. Porque tamanho era o sofrimento daquele homem, meus irmãos. Sofrimento semi-igual. Um sofrimento que o justo estava agora sofrendo, porque Jó é uma imagem pálida do sofrimento de Jesus. Porque assim como Jesus, justo, passou por todo aquele sofrimento, o sofrimento também veio sobre a vida de Jó, que era um homem justo, era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então Jó é uma imagem pálida do sofrimento de Cristo, porque o que Cristo padeceu pela humanidade, ninguém passaria ou vai passar, porque ele carregou sobre si todas as nossas iniquidades. Somente Cristo que fez isso. Mas em relação ao Jó, o sofrimento que lhe abateu foi de tamanho sofrimento, porque no Antigo Testamento não tem um homem que sofreu mais do que Jó. Em todo o Antigo Testamento não tem um sequer que sofreu tanto quanto Jó. E Jó agora começa a se lamentar, e o primeiro lamento dele é este: por que nasci? E é justamente por isso, meus irmãos, que Jó se lamenta, porque o dia do seu nascimento foi festa, foi celebração. Mas agora, quando a adversidade chegou na vida de Jó, chegou a calamidade, a destruição, a perca da sua família, porque ele começou a viver isolado, viveu numa cinza. Por quê? Porque estava doente, estava fedendo, com aquelas feridas purulentas em todo o seu corpo. E a lógica é simples na cabeça de Jó. Jó pensa, se Deus não tivesse feito aquele dia, eu não teria nascido. E em consequência de eu não ter nascido, eu não estaria passando por tudo isto. Oh Deus, por que eu nasci? Porque o Senhor permitiu o meu nascimento. Porque se eu não tivesse nascido, certamente eu não estaria passando por todas essas coisas que estão advindo sobre a minha vida. Esta dor, este sofrimento, esta angústia. Este é o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Agora vem o segundo lamento dele. Por que não nasci morto? Observe que há uma progressão nessa parte aqui. Em primeiro momento ele fala, por que eu nasci? Porque se ele não nascesse, ele não viria à existência. Mas agora aqui ele vai lamentar por que agora, porque nasceu morto. Não nasceu morto. Por que não nasci morto? Ou seja, já que eu nasci, eu estou lamentando, o primeiro lamento é por que eu nasci. Por que eu nasci? Eu não era para ter nascido, para estar sofrendo tudo isto. Mas ele nasceu. Aí ele vem e fala, por que eu não nasci morto? Não é que Jó esteja aqui pedindo dando legalidade, vamos falar assim, para o ato abortivo. Não. Mas ele estava falando aqui da parte que acontece com o quê? Como os natimortos, aquelas crianças que nascem
mortas. É como se fosse... É um aborto espontâneo, no caso. É um aborto espontâneo que acontece. Hoje em dia acontece muito, mas não é aquele aborto induzido, onde a pessoa procura fazer aquilo para que aquela criança, aquele ente aquela criatura, aquele ser humano que está dentro do ventre feminino venha a morrer, a nascer morto, porque eles matam a criança ainda no ventre da mãe. Não era isso que Jó estava falando. Jó estava falando aqui porque ele não nasceu morto em consequência disso, de uma consequência natural que certamente acontecia em seus dias e acontece nos dias de hoje. E certamente na época de Jó, na época patriarcal, acontecia com mais frequências, porque não tinha os recursos que temos hoje. Os partos eram todos normais. Hoje já, se a mulher tem complicações, já dá para fazer o parto cesariano, sem muitas complicações. Então, em consequência disso, Jó faz seu segundo lamento, que é porque não nasci morto. Por quê? Porque se ele nascesse morto, ele já estaria descansando em paz, não estaria passando por todas essas dificuldades que ele está passando, por tudo isso que está vindo acontecer em sua vida. Então, para ele, se ele tivesse nascido morto, seria melhor do que estar vivendo e existindo naquele momento, naquelas situações precárias, vamos falar assim. Então, a melhor maneira que Jó percebe agora, porque o primeiro lamento, como a gente falou, ele fala, por que nasci? Ele não queria nascer, não era nem para ter existido. Mas ele nasceu, mas ele agora vem se lamentar. Então, por que eu não nasci morto? Certamente eu estaria livre de todas essas tribulações. Porque as intensidades de seu sofrimento está cada vez aumentando, como a gente viu na aula passada. E tudo isso veio sobre a vida de Jó. Tudo isso advém sobre a vida dele. E esta é uma realidade, meus irmãos. Para nós hoje, para o cristão. Porque a Bíblia fala que enquanto estivermos nesse mundo, nós estamos sujeitos à dor. Estamos sujeitos à morte física. Estamos sujeitos às doenças. Estamos sujeitos às tribulações, às angústias, às perseguições, ao sofrimento. E tudo isto está sobre nós, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então é isso que vem sobre a nossa vida. Mas nós temos a promessa consoladora de Jesus Cristo, que ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Cristo está conosco. Cristo é o nosso consolador. Ele partiu, mas ele falou: eu irei, mas enviarei outro consolador. E o Espírito Santo hoje habita em cada um de seus filhos, dos filhos de Deus. O Espírito Santo está habitando, está alertando, está cuidando, está consolando, está exortando, admoestando, está guiando, está fazendo com que a nossa esperança esteja nas coisas do céu, nas coisas de Deus, voltado para Deus. O sofrimento vem, a adversidade vem, as tribulações vêm, os empecilhos, as dores, as perseguições, tudo isso nos sobrevém. Mas nós devemos saber em quem nós temos crido. Se a nossa fé, se a nossa base, se os nossos pés, se a nossa esperança estiver fundamentada, basilada em Cristo, certamente alcançaremos vitória. Porque Ele venceu por nós. Cristo venceu. E nós hoje somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. E como co-herdeiro de Cristo, um dia reinaremos com Ele, porque Ele falou. Ele falou: ao que vencer dará o direito de sentar com Ele no seu trono, assim como Ele venceu e sentou no trono de seu Pai. Então você vai sentar no trono de Cristo. Se você vai sentar no trono, você vai reinar. Você é co-herdeiro de Cristo. Todas as bênçãos espirituais estão ao alcance dos cristãos. Mas temos que permanecer firmes, fiéis, abundantes em toda boa obra do Senhor. Porque um dia
entraremos nas mansões celestiais. E tudo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu à imaginação humana, tudo isto é o que está preparado para aqueles que permanecerem fiel em obediência a Cristo, e seguindo e fazendo a sua vontade aqui na terra. Então esse é o segundo lamento de Jó. O primeiro lamento foi: por que nasci? Ele não queria nascer. Mas já que eu nasci, por que eu não nasci morto? É o segundo lamento. E agora vem o terceiro lamento de Jó, deste capítulo 3, que é: por que eu continuo vivo? Eu não queria nascer. Para estar sofrendo tudo isso, eu não queria nascer. É o primeiro lamento. Mas eu nasci. Então por que eu não nasci morto? Mas agora já vê que o tempo passou. Aí vem o terceiro lamento: por que eu continuo vivo se tudo isso estou sofrendo? Esta doença que me vem do pé, da ponta do pé até a cabeça, cheio de feridas, fedendo, pus escorrendo com sangue, aquela água que é gerada ali também, nas feridas. Tudo isso advém sobre a vida de Jó. Então, essas perguntas que ele faz em seu primeiro lamento: por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? Terceiro lamento: por que continuo vivo? Vocês vão perceber uma sequência. É uma sequência, meus irmãos. Percebam. Jó primeiro vem e lamenta: porque nasci. Ou seja, ele não queria nascer. Mas já que eu nasci, por que eu não nasci morto, então? Eu vou nascer. Por que eu já não nasci morto? Aí o terceiro lamento é: por que continuo vivo? Era o terceiro lamento de Jó neste capítulo 3. E é isto que Jó vem afindar agora este lamento. Desses três lamentos, o terceiro e último lamento é isto, porque Jó agora se sente sem o favor de Deus. Será que é isso que Jó estava pensando? Por quê? Porque Jó 3:23 fala: por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Então a pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo que Jó estava passando. Essa pergunta busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Por que Deus está permitindo esse sofrimento sobre a minha vida? Provérbios 4:18 fala: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E era isto que Jó estava indagando. Então, por que eu não morro? Já estou sofrendo tudo isto. Por que eu continuo vivo nesta minha situação? Perdi tudo. Estou na ruína. Da riqueza à pobreza, da saúde à doença, da felicidade à tristeza. E imagine só o abalo emocional, o abalo sentimental que aquele homem estava passando. E tudo isso adveio sobre a vida de Jó. Justo, mas veio. Porque Deus permitiu que o inimigo viesse a tentar. Mas não era porque Deus queria provar para o inimigo que Jó seria fiel, não. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém. Isso só foi para envergonhar unicamente e exclusivamente ao inimigo. Para ele saber que existem homens fiéis. Para ele saber que existem homens e mulheres fiéis, que permanecem firmes na adversidade, que permanecem firmes, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na saúde, seja na doença. Era para ele ver isso. Não era que Deus queria provar para o inimigo alguma coisa, não, porque Deus não precisa provar nada para ele, nem para ninguém. Mas foi com o intuito de envergonhá-lo. Você foi um querubim ungido, Satanás. Você habitava no monte de Deus, eu te pus como guarda. Mas você se ensoberbeceu, a soberba subiu ao seu coração. E Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas e sonda os corações. Ele sondou o coração desse querubim ungido. Porque foi no coração que nasceu o pecado de Satanás. Foi no coração dele. Porque ele era livre. E agora ele vem tentar o homem, para que o homem caia.
para que o homem venha blasfemar de Deus, para que o homem venha perder a sua salvação, venha perder a sua direção, venha deixar que Deus guie a sua vida. E era isto que estava acontecendo. Ele pensou que com Jó iria se dar bem, mas se deu mal. O sofrimento veio, a adversidade veio, uma doença terrível, a solidão, a tristeza, a angústia, mas Jó permanece firme, adorando a Deus, agradecendo. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, mas o seu Deus não, ele adora, ele permanece firme, permanece fiel, fazendo a vontade de Deus na terra. Então isto, meu irmão, é um exemplo para nós hoje crentes, que devemos ter um caminho de sabedoria e maturidade, porque às vezes nós nos sentimos iguais a Jó. Nós ficamos desorientados, porque o sofrimento nos vem, a angústia, a adversidade. E tudo isso vem sobre o crente também, porque você está nessa terra. Você está nessa terra, você é um peregrino nessa terra. E você está aqui. Mas a palavra de Deus fala que bem-aventurado, são muitas bem-aventuranças quando você for perseguido por falar do meu nome. Bem-aventurado quando levantarem falso sobre vocês. Mas vocês estão falando a verdade, mas vão falar que vocês estão mentindo. E é isto que acontece com o crente. Mas temos que manter o equilíbrio e confiança durante a tormenta, o sofrimento, a adversidade, a angústia. E assim trilhar um caminho de sabedoria, meu irmão, e maturidade. Nós devemos andar com Cristo, viver com Cristo, estar em espírito, porque fazendo isso, nós certamente alcançaremos a sabedoria de Deus, que é a sabedoria perfeita, que conduz o homem para a vida eterna. Tudo que passamos nessa vida, tudo que passamos, meu irmão, seja tudo para a glória de Deus. Glorifique a Deus, adore a Deus, exalte a Deus. Siga os preceitos de Deus, siga o caminho de Deus, porque fazendo assim, nós alcançaremos vitória. Porque o lamento de Jó, nesta lição a qual nós estudamos, esses 3 lamentos, vai mostrar essa sequência lógica. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que eu não morro? Se eu já nasci, cresci, sou adulto, por que eu não morro? A adversidade me veio. E muitas vezes nos sentimos isso. Tentamos lamentar, ficamos lamentando da vida. Por que isso está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Mas em vez disso, adore. Adore a Deus, cante hino de louvores a Deus. Ore, jejum, busque a Deus, porque a palavra do Senhor nos fala o que Deus faz hoje, nós não entendemos. Mas lá na frente você vai entender, lá na frente você vai compreender. E Jó certamente compreendeu, porque quando tudo muda na vida de Jó, tudo mudou. Jó fala, eu conhecia de ouvir. Imagine só, se Jó só conhecia Deus de ouvir, e foi esse homem justo, fiel, temente, que se desviava do mal. Imagine agora que ele viu. Ele fala que ele viu. Eu conhecia só de ouvir, mas agora eu vi. Eu vejo Deus. Então, meus amados irmãos, que possamos permanecer firmes, fiéis. Se você estiver passando por um momento de angústia, um momento de sofrimento, de tentação, pode ser até uma prova de Deus, mas permaneça firme, inabalável, ciente daquilo, consciente que Deus é o Deus que muda o cativeiro, que Deus é o Deus que restitui em dobro tudo aquilo que você perdeu. Creia tão somente em Deus, porque tudo o mais Ele fará na sua vida e na minha vida. Então, que possamos permanecer firmes na presença de Deus. Essas lições são maravilhosas, ensinamentos sublimes para a nossa vida cristã, para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Nós estamos crescendo na graça. Essa lição, certamente, nós estamos crescendo muito mais na graça de Deus do que no conhecimento. Nós devemos crescer tanto na graça quanto no conhecimento. Mas essa lição deste trimestre, certamente, nós estamos crescendo muito na graça de Deus. Muito. Estamos aprendendo sim.
Mas a graça de Deus está sendo derramada. Que Deus possa derramar suas bênçãos na sua vida, que você possa ser um instrumento de Deus na sua sala de aula. Que você possa ser um instrumento de Deus para que a graça de Deus venha recair sobre a sua vida. Para que os seus alunos possam meditar, sentir tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que venham a crescer na graça, a crescer no conhecimento, a se fortalecer. Essa lição veio para trazer isto para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, nós encerramos esta aula de número 5, aula de subsídio, aula de número 5, Lamento de Jó. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, meus irmãos. Nos abençoe. Como você pode abençoar o nosso trabalho? Se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu joinha, compartilhando o nosso vídeo com seus alunos, compartilhe o nosso vídeo com a sua igreja, com seus professores. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça, meus irmãos, também de fazer o teste online. Na descrição desse vídeo tem um link que dá acesso ao teste online. Não se esqueça também de fazer esse teste online. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.